Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer uma listinha de mocinhos que são melhores que Colin Bridgerton. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de lista de livros, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Pois é, gente, eu estava gravando o vídeo sobre os segredos de Colin Bridgerton, tá? Da releitura que eu fiz desse livro. E quando eu fui editar o vídeo, eu comecei a ver alguns pontos negativos do Colin. Na verdade, eu já tinha visto na leitura e gravei o vídeo e falei desses pontos negativos do Colin nesse vídeo. Vou deixar linkado aqui nos cards se você ainda não tiver visto. E aí eu pensei, eu dei essa passada de pano em vários vídeos que eu já falei de Colin Bridgerton, né? É um romance de época, ele comete erros, ele é um aristocrata, e é poderoso, e é rico, e é um homem branco e tal, e é por isso que ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quer, e naquela época ele realmente podia fazer tudo o que ele queria, né? Os homens eram os poderosos ali da época. Eu dei sempre essa passada de pano, né, no Colin Bridgerton, mas depois eu pensei, sim, realmente, naquela época era assim que as coisas funcionavam. Só que tem livros que se passam na mesma época de Os Segredos de Colin Bridgerton e que os mocinhos são maravilhosos, são perfeitos, assim, perfeitos não, mas são maravilhosos. Não erram tanto quanto Colin Bridgerton erra, entende? E assim como Colin erra, tem vários outros mocinhos que também cometem vários erros nesses livros de romance de época, mas o foco aqui é falar dos mocinhos que não erram tanto quanto Colin errou. Então, bora pra listinha, né? Vamos conhecer esses mocinhos que erraram um pouco ou alguns nem erraram. O primeiro mocinho dessa listinha é o Winterbourne, De Uma Noiva para Winterbourne, o segundo livro da série dos Raven News. Aqui a gente vai ter um mocinho que eu considero ele à frente do seu tempo, porque ele comete vários erros, ele não é perfeito, mas ele é muito diferente dos mocinhos que pelo menos eu estava acostumada a ler nos romances de época. O Winterbourne, ele é muito fofo com a protagonista aqui, a Ellen. Ele tem a aparência de ser um brutamontes, ele é meio arrogante, meio ogro e tal, mas é porque ele é um galês, ele não faz parte da aristocracia, então ele se comporta diferente dos aristocratas, o que nesse caso é um ponto positivo, tá? Porque os aristocratas são muito snob e o Winterbourne não é. Ele emprega mulheres em cargos de chefia, ele defende os direitos das mulheres, né, de trabalhar, inclusive ele é quem emprega uma médica, né, que é a doutora Geralt, que é a protagonista do quarto livro dessa série, e a pessoa que comanda as finanças dele aqui é uma mulher, ele é dono de uma grande rede de lojas aqui na época, e ele emprega várias mulheres em cargos que eram majoritariamente de homens. Outra coisa que o Winterbourne faz é que ele ajuda as crianças pobres, né, as pessoas pobres ali, por ele ter vindo de baixo, por ele já ter passado fome, ter passado necessidades, ele ajuda muito as pessoas que também passam. Por isso, gente, ele é um mocinho assim incrível. E os erros do Colin ele cometeu com a Penélope, né, a mulher que ele amava. Ele é grosso, ele é rude com a Penélope em algumas cenas. Já o Winterbourne é muito amorzinho com a Ellen. Gente, ele tem uma declaração pra Ellen aqui, escreve um bilhete pra Ellen que é simplesmente perfeito. Outra coisa, a Ellen, ela guarda um segredo do Winterbourne. E quando ele descobre esse segredo pode separar os dois. Quando ele descobre esse segredo, ele diz que nada ficaria entre os dois. Nada, que esse segredo não importa pra ele. Que ele continua amando ela. Gente, sério, maravilhoso, um mocinho perfeito. É um dos meus crushes literários dessa série. E eu nem consigo fazer um ranking de crush literário aqui, mas é por ordem de leitura mesmo que eu listei os livros favoritos e os crushes literários. Então esse daqui é o primeiro porque é por ordem de leitura, mas tem outros mocinhos incríveis, inclusive mais um tá na listinha, que é o próximo que eu vou falar pra vocês, que é Tom Severin, protagonista de Pelo Amor de Cassandra, sexto livro da série dos Raven News, que eu não tô com ele em mãos aqui, eu emprestei pra uma amiga, e por isso que eu não tô mostrando ele aqui pra vocês, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Gente, Tom Severin, ele também não é da aristocracia, ele não faz parte da aristocracia ali, mas Tom Severin é um homem muito poderoso, ele saiu de baixo e conseguiu ser ali o rei das ferrovias, ele é muito rico mesmo, e ele se interessa por Cassandra, que é a sobrinha do Denvor ali, inclusive irmã da Ellen, que é a protagonista do livro lá com Winterbourne. Tanto Ellen quanto Cassandra, elas são aristocratas, e quando Tom Severin conhece a Cassandra, ele se encanta por ela, e tem cenas assim divertidíssimas dele pedindo pro Denvor dar ali a Cassandra pra ele, né, conceder a mão dela ali em casamento pra ele, mas ele pede de uma forma diferente, tá? Não é assim que ele pede, não. É de uma forma bem inusitada, só lendo o livro pra vocês verem como é. Não vou dizer isso pra não dar spoiler pra vocês. E aí, o Tom Severin, ele é uma pessoa que ele mesmo diz, ele não tem sentimentos, ele tem pouco, ele lista os sentimentos que ele consegue ter, e o restante ele não tem. Ele não sabe ser fofo, ele não sabe ser romântico, ele não tem amor, ele não sente amor por ninguém, isso é o que ele diz. Só que ele vai se apaixonando por a Cassandra, a gente vai se tornando assim um mocinho incrível, um mocinho fofo, romântico, protetor. E assim como o Winterbourne, por ele ter vindo de baixo,
ele também ajuda as pessoas que precisam. E apesar dele ser considerado uma pessoa sem escrúpulos quando o assunto são negócios, ele passa por cima de quem precisa para conseguir o que ele quer. Quando o assunto é amor, quando o assunto é o casamento com a Cassandra, ele é simplesmente perfeito, muito fofo. Tom Severinho é meu top 3 nessa série, mas como eu já disse, é por ordem de leitura, não por ordem de qual eu gosto mais, porque eu não consigo decidir entre ele, o Interbone e o Ita, que é o protagonista do quarto livro, que eu não coloquei nessa lista para ela não ficar extensa, e como já tem 2 mocinhos dessa série, decidi dar lugar para outras séries aqui, para outros livros para vocês conhecerem. O terceiro mocinho dessa lista é o Sim Rossi, do livro Amante por uma Tarde, que é o segundo livro da série Os Mistérios da Wall Street, da Lisa Capes. Gente, Lisa Capes, ela escreve mocinhos de romance de época que são, assim, perfeitos. E se vocês gostarem dessa listinha, depois eu trago uma parte 2, porque tem muito mais mocinhos incríveis, principalmente da Lisa Capes. Quando o assunto é romance de época e mocinhos perfeitos, Lisa Capes arrasa. Aqui, a gente vai ter também a questão do mistério, de um segredo. A mocinha, que é a protagonista, ela esconde um segredo do mocinho, que é o Sim Rossi. E a minha preocupação foi como seria quando ele descobrisse esse segredo, como ele iria reagir. Se ele iria fazer alguma coisa contra a mocinha, se ele iria colocar ela para fora ali da casa onde eles estavam, se ele terminaria tudo com ela. Mas não. Gente, quando ele descobre o segredo, ele simplesmente perdoa ela ali. Ele entende os motivos dela, entende por que ela agiu da forma que agiu. E, inclusive, como eu falei até na resenha, ele abre mão das coisas que ele acredita, né, das suas convicções para poder fazer uma coisa que ela quer muito que ele faça. Mas tem um motivo bom, tá? Ele não faz isso só por fazer, tem um bom motivo, tem uma boa explicação para ele fazer o que ele faz. Só lendo o livro para você entender. E assim como os outros mocinhos que eu falei aqui, ele é muito protetor, ele é muito fofo, muito romântico. E apesar dele ser fechado, ele ter se fechado pro amor depois que ele perdeu a esposa, gente, quando ele se apaixona, ele é incrível. Simplesmente apaixonante, maravilhoso. Voltando para Julia Quinn, acho que agora é o quarto mocinho, aqui a gente vai ter Huggert, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, que é o protagonista de A Soma de Todos os Beijos, o terceiro livro da série O Quarteto Smith, que é uma das minhas séries favoritas da Julia Quinn. Eu amo essa série, gente. Se você lê os Bridgertons e não conhece o Quarteto Smith, conheçam, vale muito a pena, a série é incrível, muito divertida. Se você já riu muito nos Bridgertons toda vez que eles apareceram, imagina ler os livros deles. É incrível, é muito bom, você vai rir bastante. Aqui a gente vai ter a história do Huggert, né? O Huggert, ele cometeu vários erros nos livros passados, inclusive ele se envolveu num duelo com o primo da protagonista aqui, que é a Sarah, e por essa razão que as famílias são meio que brigadas ali, são afastadas ali, tem uma rixa enorme entre eles. Por causa desse duelo, o Huggert machucou a perna e Daniel Smith teve que ir embora de Londres. Sim, foi bem grave o rolo aqui entre eles. E aí, Sarah Smith detesta o Huggert por causa que, segundo ela, foi culpa do Huggert ela não ter participado da primeira temporada ali, que estava iniciando na época do duelo dos dois, e ter perdido partidos, assim, maravilhosos. Então, ela culpa o Huggert por a sua solteirice. Só que, assim, a gente acha o quê? Quando a gente vai pro livro, a gente acha que o Huggert é um homem ruim, que entrou num duelo, que acabou com a vida do amigo, acabou com a vida dele também por causa desse duelo. Mas, na verdade, nesse livro aqui a gente conhece um outro lado do protagonista. Um lado em que a gente entende como ele foi criado, a gente entende o que ele passa nas mãos do pai ali, que só vê nele, no irmão, a forma de continuar o nome ali da família, né? A forma de deixar herdeiros ali para o título e para as propriedades. E a gente vê um mocinho muito apaixonado, muito fofo. Tá certo que ele precisa da Sarah para resolver as coisas aqui? Precisa. Ele sozinho não conseguiria. A Sarah é quem resolve todos os problemas dele e das famílias ali. Mas ele é muito, muito romântico. E assim, quando ele se apaixona por a Sarah, ele é um mocinho incrível. Sem falar que eles são muito divertidos os dois juntos. E não errou, entendeu? Não errou com a Sarah em nenhum momento. Ele sempre foi o mocinho perfeito com a Sarah ali. Por isso que ele tá aqui nessa listinha. Mais um de Julia Quinn, inclusive, acho que no momento, esse mocinho entra como meu top 1 da Julia Quinn, porque se Huggett não errou, esse daqui então, gente, não sei nem o que falar dele. Ele é simplesmente perfeito. Aqui a gente tá falando do Edward, que é o protagonista de Um Marido de Faz de Conta, segundo livro da série Os Roxby. E, gente, o Edward simplesmente não errou em nenhum momento. Até numa hora ali que eu achei que ele tinha motivos pra chutar o balde, deixar a mocinha de lado e, tipo assim, ele não fez.
Ele não fez. Quando uma coisa é revelada ali, um segredo que existe entre os dois ali, eu pensei, agora ele não vai conseguir perdoar ela. Não vai, isso é o cúmulo, a gota d'água. Mas não, ele perdoa, gente. Ele perdoa, vai atrás dela, é a coisa mais fofa do mundo. O Edward, assim, incrível. Eu amei o personagem. Eu não esperava que ele fosse superar o George, que é o protagonista do primeiro livro da série. Eu já tinha gostado do George por ele fazer parte ali daquele padrão de mocinhos que eu gosto, né? Que são os calados, os que não demonstram sentimentos. Mas o Edward veio todo emocionado ali e me conquistou, porque ele é muito emocionado. Ele se apaixona por a mocinha que quer a Cecília através de cartas, que nem eram enviadas para ele. As cartas eram enviadas pro irmão da mocinha, o melhor amigo dele, que é o Thomas. E aí, através dessas cartas, eles vão trocando mensagens ali, ele e a Cecília. E os dois acabam se apaixonando. Então, quando o Edward acorda, que descobre que tá casado com a Cecília, nem passa pela cabeça dele questionar que não é verdade, que ele realmente não se casou. Ele acha que realizou o maior sonho da vida dele, casou com a mulher que ele ama. Então, pra ele tá ótimo. E quando eu acho que ele vai ficar zangado, né, que é quando ele descobrir a verdade, né, que ele não casou, que ela fingiu ali um casamento para poder, claro que foi por uma boa causa, para cuidar dele, para descobrir o paradeiro do irmão, mas ele não se revolta com ela, não se vira contra ela. Inclusive tem um momento ali em que é no mesmo momento em que ele descobre a mentira dela ali, ele precisa consolar ela, porque ela descobre uma coisa muito mais grave. E aí é nesse momento que ele resolve ficar na dele, não revelar que sabe o que sabe, para cuidar dela. Maravilhoso, gente, sério, perfeito. E o último mocinho dessa lista é o Harry, que é como se fosse o protagonista, né? Bem o protagonista de O Navio das Noivas, porque como eu já falei em outros vídeos quando eu falo sobre esse livro, não é bem um romance, que é a história que a gente vai ter aqui, é realmente a história do Navio das Noivas, de como foi para essas noivas fazer a travessia pós Segunda Guerra Mundial. Essas noivas eram da Austrália e elas acabaram se casando com soldados ingleses, e depois que a guerra termina, elas são levadas para a Inglaterra. Então é isso que a gente vai acompanhar aqui, essa viagem delas em um navio que é um navio de guerra, não um navio próprio para levar passageiro, e tudo que elas vão passar dentro desse navio. E aí, uma das pessoas que aparece nesse navio é o Harry. O Harry, ele é um fuzileiro naval, que ele é colocado para vigiar as noivas ali, né? Elas ficam em cabines, e em cada cabine tem um fuzileiro naval para manter a segurança dessas noivas. Só que acontece aqui, Harry começa a se apaixonar por uma dessas noivas. Sim, e uma dessas noivas também começa a se apaixonar por o Harry. Só que essa noiva, ela tem um passado muito complicado. E aí, quando o Harry descobre o passado dela, apesar dele ficar chocado com tudo, ele não julga ela. Ele, quer dizer, ele até julga, mas ele se arrepende de ter julgado e ainda quer se casar com ela. Coisa que para aquela época, o passado dela seria imperdoável. Eu não vou dizer para não dar spoiler, só sei que para uma história que se passa no pós-Segunda Guerra Mundial, um homem aceitar o passado da mulher como ele aceitou, se casar com ela, é um mocinho incrível. Você fala que ele defende ela dos outros homens que começam a julgar ela, ele tenta defender ela das pessoas ali, né? Então eu achei ele um mocinho muito, muito incrível. E é isso, gente, que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Como eu falei, se vocês gostarem, eu vou trazer a parte 2 depois, tá? Falando de outros mocinhos que também são bons. Me conta aqui nos comentários quais desses mocinhos vocês conhecem e quais desses vocês também gostam. Compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!